dizer aqui. Me desculpe o que eu vou dizer aqui. A cidade teria economizado mais de 30 milhões de reais nesses 5 anos, se eu tivesse, não digo que me pediram, coisa nenhuma, pago mensalão para os vereadores, como eram governos anteriores. Teria economizado milhões. Essa sua estrada hoje aqui estava recapada com 5 centímetros, com crédito de asfalto de primeira, com recursos próprios do município. Porque o que eu tive que enfrentar, o senhor sabe que nós tínhamos 21 vereadores, a Câmara gastava 8 milhões por ano, baixou o número de vereadores de 21 para 14, e o orçamento subiu de 8 para 12. Mas, Paulo, os fins justificam os meios? Tanto que eu não paguei. Então, mas aí você está colocando isso em função do mensalão? Eu não vou chegar lá. Em função do mensalão? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sou criticado, muitas vezes, sou muito criticado. Por que você não concedeu? Não era melhor para o município? Você não queria ter feito mais casa, mais escola, melhorado o padrão de salário de funcionário? Puxa, era só atender. Eu imagino, eu acompanhei o Lula assumindo o governo, pega uma massa que a gente... Eu tenho até receio de falar isso, que depois eles vão pregar numa cruz e vão tocar fogo embaixo. Mas pegar uma massa de deputados, como pegou, doutor, que não passava nada, era um balcão de negócios. E o Zé Dirceu, me desculpe, conheço ele, respeito, admiro. O que ele propôs? Vamos, o melhor jeito da gente conseguir fazer esse país andar é esse, porque o nosso sistema dos 3 poderes passa tudo lá. Mas, Paulo, então, os fins justificam os meios? Na hora que você está colocando eu isso, não quero. isso é justificado? Esse eu volto a discutir fins e meios, eu prefiro uma discussão muito mais, se o senhor quiser marcar um dia, vamos discutir isso. Não, Paulo, aí você está fugindo da questão. Não, não estou fugindo. Sim. Veja só, você está colocando, foi questionada a questão do mensalão. Aí você está colocando isso, que poderia ter conseguido muito mais se fizesse dessa forma e não fez. Quer dizer, você optou por não fazer. Então, na esfera federal, por que também não se optou por não fazer? Você quer entrar nisso, eu vou entrar nisso. Então, eu vou lhe contar uma coisa. A história inteira do ser humano, o ser humano só sobreviveu porque os fins justificam os meios. Então é isso que eu escute, mas agora você vai me dizer, eu quero um debate sério. Tudo dos primatas que eu estava falando. Em qualquer circunstância. Nós temos que acabar com ele. E em qualquer circunstância histórica, e se você olhar a história de guerras, de movimentos, os desenvolvimentos, se você olhar o que fez o mundo criar ciência e tecnologia, se você vê de onde é que veio isso, a Revolução Industrial, o custo que ela teve e teria outro meio? Mas você teria não outro fez caminho? isso. Eu não fiz porque eu sou burro. Eu abandonei os fins. Veja só. E se eu devo uma coisa para essa cidade, foi Paulo, isso. Paulo, você está com olha só, você está falando duas coisas aí, está um pouco incoerente, me desculpe. Você está colocando que não teria outro meio. Aí está dando até exemplos históricos na história da humanidade. No seu caso, você falou que você não fez. Não tem outro meio. Então, eu tentei outros meios. Você não fez, certo? Se eu olhasse hoje para trás, eu peguei o pior caminho. Fui bater de frente. E constantemente. Você não sabe. Olha só uma questão aqui. Por que você acha que o Zé Dirceu ficou caçado, extirpado e está na margem da política brasileira? Porque ele adotou esse processo. A onda veio na cabeça dele. Você está prefeito e por cima da situação toda que estão tentando puxar o seu tapete, por causa da sua autoridade moral de não ter feito o esquema que eles queriam que você fizesse. Agora, isso é explícito e você tem que admitir isso. Porque eu prevaleci a minha posição moral em cima dos interesses da cidade. Se eu fosse olhar os interesses da cidade, se eu fosse olhar, eu teria consentido. Então, quer dizer, prevaleceu a minha posição moral. Então, então o interesse tem que prevalecer sobre a moral. Mas é isso que para mim vale e continua valendo. É isso que vale. Mas eu gostaria de um dia discutir isso aqui. Agora, é isso que nós falamos, do Lula e da guerrilheira. Pois é, agora do José Dirceu. Eu não cheguei lá ainda. Doutor Paulo, só uma aqui embaixo. Eu estou aqui. Então, você vê, você não aceitou esse esquema e ainda assim foi beneficiado com todas as iniciativas em prol da educação, em prol da saúde. Então, prova que não é preciso fazer. O seu sucesso como prefeito aqui é a prova clara. Isso é um exemplo.
cabal de que não é necessário aderir ao esquema. E é isso que nós combatemos. O seu trunfo é esse. Então, se vai jogar agora, desvaloriza a sua atitude, o seu posicionamento, dizer isso, porque foi justamente o seu grande trunfo na prefeitura. Eu tenho absoluta certeza. Bom, veja bem uma coisa, vamos botar outra situação. Também testemunho meu pessoal. Nunca foi investido tanto nesse país numa Polícia Federal independente, investigativa. O senhor Roberto Jefferson caiu junto com o Zé Dirceu porque tinha um sistema independente de acompanhamento e verificação. Eu vejo aqui o que fez a BIM, do que faz. Investiga, nunca teve na história do país um órgão tão ativo, nunca os corruptos foram tão punidos como agora. Nunca, mas nunca mesmo. Porque antes a coisa era... Se você olhar o que era Mas eu te pergunto, por que então que o Lula não é assim? Por que é que ele nunca fala mal de ninguém? Só para dominar o processo do egão dele, exaltar o egão dele? Quer dizer, o cara é pirado? Não. Ele é psicótico? Não, pelo contrário. O que é que ele tem? Pelo contrário, tem uma coisa... Ele passa a mão em todo mundo, não fala nada da realidade, quer dizer, ele acerta por um lado e joga todo o processo moral, ético, no buraco. Não, como é que fica? Não, Paulo. Não, veja os processos. Agora, se o senhor disser que a nossa política sempre foi dominada por esse tipo de atitude, sempre foi. Eu já vi isso de todo jeito. Já vi até um cara, que foi o Milton Campos, que foi governador de Minas Gerais, que ele era tão honesto que pagou o Estado todo. Tudo isso eu vi. Eu sei dessa história. Eu conheci o Benedito Valadares, conheci o Getúlio Vargas, conheci o Tancredo Neves. Vamos devagar com isso. E eu tenho casos desse povo todo comigo, que eu vi de perto. Não é assim, não. Agora, o que se passa? Eu nunca vi corrupção como tem no Brasil hoje. Com o Lula, ele inaugurou o máximo, o auge de processo de corrupção no Brasil. Precisava disso? Se vem a cúpula, se vem lá de cima, se o negócio apodrece, vai apodrecendo tudo para baixo. Foi o que está acontecendo.